Bom estarmos juntos para refletir na palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar essa mensagem no Evangelho segundo Mateus, ou Marcos, né? Olha só, tanto tempo ainda falar Mateus. Marcos, capítulo 7 agora. Capítulo 7. Há mensagens que saem de maneira mais truncada, né? Eu estou preparando lá e aí a gente fica brigando com o texto para ver se sai alguma coisa. E outras saem mais fácil. Essa aqui saiu mais fácil. Eu acho que, não sei, né? Depende do nosso dia, do nosso momento, né? E essa aqui eu estava preparando e aí eu comecei a ler o texto e já começou a vir várias coisas. Então é um texto que tem muita coisa para a gente poder aprender com ele. É um texto curto. Então vai ser uma meditação mesmo aqui nessa mensagem, nesse encontro, né? Então vamos ler juntos a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Esses versículos aí, 6, se eu não me engano. 7 versículos. Vamos lá. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Algumas versões não têm Sidom, né? Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te damos graças por essa palavra bendita que vem falar ao nosso coração no dia de hoje. Nós queremos ser ministrados por ela, queremos aprender dela, queremos conhecer o Senhor através dela, que essa meditação seja agradável ao Senhor e gere frutos mesmo, frutos verdadeiros, práticos, eternos no nosso coração, na nossa vida diária. Que no dia a dia nós possamos viver tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. E a nossa mente seja transformada no entendimento mesmo por aquilo que o Senhor nos ensina. Que nós possamos ver a vida sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva do Senhor. Não a perspectiva humana, mas aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e nos dizer. Pai, fala o nosso coração em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada, o tema da conversa de Jesus ali com os líderes religiosos era a pureza e a impureza, lembra? E ele falou muito sobre essa questão do que é ser puro mesmo, de verdade. Os religiosos diziam que ser puro é você realizar corretamente os rituais. E Jesus disse, não, é de dentro do coração que vem o mal, é de dentro do coração que vem o erro, é de dentro do coração que vem o pecado. Portanto, é o coração que precisa ser purificado. Então, Jesus falou sobre essa purificação que só Ele pode realizar. E a gente viu que Jesus ele não se afasta do impuro. Isso aqui é o exemplo. Jesus não se afasta do impuro. Jesus se aproxima para purificar. Então, diferente do que os fariseus pensavam, que você tinha que se afastar daquilo que é impuro, Jesus pensava, não, eu preciso me aproximar para purificá-lo, para transformá-lo, para gerar uma nova realidade. E aí, agora, nesse texto, a gente vê Jesus indo para uma região considerada pelos judeus impura. Regiões de Tiro e Sidom. Jesus também encontra-se com uma mulher considerada impura, porque ela era grega, cirofenícia de origem, não era judia, não era israelita, não era filha de Abraão. Mulher impura, numa região impura, e o filho dela tem o quê? A filha dela tem um espírito impuro. Então Jesus está em contato direto com tudo aquilo que é impuro. Tudo aquilo que é impuro. Um lugar impuro,
Uma mulher impura que tem uma filha com espírito impuro. Então é o cúmulo da impureza. Os líderes, para vocês terem uma noção, não só tem esses 3 pontos, essas 3 questões da região da mulher e do espírito, mas só o fato dela ser uma mulher, um líder religioso jamais se associaria a uma mulher, muito menos uma mulher de outra nação. Tanto é que por que o evangelho ele é tão assim impactante, especialmente para aquela época? Porque, por exemplo, quem são as primeiras pessoas a saberem da ressurreição de Jesus e a divulgarem a ressurreição de Jesus? Maria, as mulheres que iam lá para cuidar do corpo de Jesus. E elas se deparam com um anjo e o corpo de Jesus não está mais lá. Então, a mulher se torna a primeira a saber a respeito da maior notícia do mundo. Jesus Cristo ressuscitou. As mulheres têm uma proeminência no ministério de Jesus. Ele se encontra com várias mulheres. A gente já viu Jesus se encontrando com outras mulheres. Então, tem até, não encontra nesse livro, mas no lado de João, no Evangelho de João, que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Não é? E é um encontro muito marcante, aquele encontro. E então as mulheres têm um lugar especial para Jesus. E numa cultura patriarcal, até podemos dizer machista, numa cultura em que a mulher era de fato... Lembra que a gente viu assim, multiplicação, mulher não era nem contada. 5.000 homens. Então, assim, mulher nem é pensada, nem é lembrada. É tipo o que der, o que sobrar. Não é lembrada. E no ministério de Jesus, as mulheres recebem uma atenção especial, uma atenção diferenciada. Porque Jesus, sim, aqueles que são esquecidos, ele se lembra. Aqueles que são marginalizados, Jesus acolhe. E aqui essa mulher está sendo lembrada. E aí tem uma repetição de temas nesse texto. Por quê? Lembra-se quando nós conversamos sobre aquele homem que Jesus encontrou na região de Gadara, que era um endemoniado com uma legião de demônios, lembra? Essa legião de demônios estava onde? Um homem que vivia nos sepulcros, afastado da sociedade, numa região fora de Israel, Gadara. E Jesus o libertou. Lembra? Aqui aparece de novo esse tema. E lembra também de uma mulher com quem Jesus se encontrou, uma mulher que tocou Jesus, essa sim era israelita, mas ela sofria de um fluxo contínuo de sangue e isso fazia com que ela se tornasse impura aos olhos da religião e, portanto, impossibilitada de se conectar com Deus, de orar, de ir ao templo, de realizar as atividades religiosas. Então, uma mulher que era também considerada impura toca em Jesus e Jesus a purifica, e Jesus a liberta. E agora, Jesus cura a filha de uma mulher e essa cura supera várias barreiras. A barreira religiosa, porque essa mulher ela não adorava o Deus de Israel. Tá? Às vezes a gente tem uma leitura um pouco higienizada da Bíblia. Porque a gente fala assim, nossa, que lindo encontro. Na verdade, essa mulher aqui adorava outros deuses. Ela era uma politeísta, ela era uma pagã. Ela não adorava o Deus de Israel. Ela não aguardava o Messias que viria, Jesus Cristo, ou quem quer que seja. Não. Ela era uma pagã. Ela adorava os deuses pagãos e ela vivia de acordo com a ética pagã. Ela era grega, gente. Não sei se você já assistiu o filme antigo, falando de pessoas falando dos deuses, daquela coisa que você já viu já. É uma cultura assim que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Era essa mulher. Então Jesus encontra-se, ou vem ao encontro de Jesus uma mulher que não tem nada a ver com Israel. Isso repete, na verdade, um tema lá da Bíblia, né? Lembra de Ruth? Vocês não sabem de Ruth? Não. Ruth é uma mulher que não é do povo de Israel. E ela é incluída na história de Israel, porque o marido dela morre, os filhos dela morrem, ela fica totalmente desamparada e um homem de Israel toma essa mulher como sua esposa e dela é gerada uma descendência que inclusive o próprio Messias, Jesus Cristo, é descendente de Ruth. Ou seja, na genealogia de Jesus tem uma mulher como Ruth que nem sequer era do povo de Deus. Para não falar de Raabe, que também está na genealogia de Jesus, não era uma mulher do povo de Deus, não era filha de Abraão, descendente de Israel, era prostituta e essa mulher é incluída na genealogia de Jesus.
Então, e você vê como Jesus, quando encontra quando vem essa mulher no encontro dele, na verdade ele está repetindo um tema que faz parte de toda a Bíblia. Gente, eu estou sentindo muito forte assim no meu coração, de quando a gente chegar no capítulo 8, que é a metade do livro de Marcos, já faz algum tempo que eu quero muito poder fazer uma pausa e conversar com vocês sobre a história de Ruth. É um livrinho de 4 capítulos no Antigo Testamento, bem pequenininho, e que traz assim muito sobre a graça de Deus, sobre o que Deus faz para restaurar, resgatar. É muito bonita essa história, a gente vai entrar nela. Jesus supera uma barreira racial e étnica, se encontrando com pessoas que eram de outros povos. Os judeus não tinham muito contato com eles. Barreira sexual, uma mulher e um homem, isso era um tabu para aquele tempo, uma mulher e um homem se encontrarem. E essa coisa da purificação é muito bonita, muito importante, porque me lembra um texto do Antigo Testamento, em que Isaías, um profeta, no capítulo 6 do livro dele, sabe aqueles profetas assim, que a gente normalmente pula lá do Antigo Testamento, a gente fala, nossa, que coisa difícil de entender. Então, Isaías. E no capítulo 6, ele está no templo, e ele tem uma visão do trono. E o rei tinha morrido mesmo, e o trono está vazio. E aí ele vê um trono alto, sublime, e é o trono de Deus, e Deus está ocupando esse trono, serafins estão voando, serafins têm 6 asas, 2 cobrem os olhos, 2 cobrem os pés em pureza, cobrem os olhos para não olhar para Deus, e 2 voam, e esses serafins clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E aí o Isaías fala, ele tem essa visão dos serafins, e ele fica terrificado, horrorizado com aquilo lá. E aí ele diz assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. E aí a gente fala, nossa, vai mesmo? Porque esse serafim, você imagina assim, ó, só para você ter uma noção, tá? Imagina você topar com um leão. Lá sem corrente, sem grade, sem nada, na sua frente, lá no leão. Qual que é a sua reação? Tipo, já era. Já era, Deus. Um serafim, gente, fazia um leão parecer um gatinho. O serafim era um bicho terrível. É um ser terrível, assim. Então, quando ele tem aquela visão de Deus, os serafins cantando Santo, 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 ele fala assim, eu sou o ser mais impuro, mais sujo que tem nesse mundo. E aí, quando ele tem aquela consciência da sujeira dele, um dos serafins voa até o altar lá do templo, que é o altar onde eram realizados os sacrifícios de purificação. E ele pega uma brasa, um carvão, sabe? Uma brasa viva. É brasa viva, quando a Bíblia fala brasa viva, é quando tem carvão. Sabe quando o carvão está vivo ainda? Ele está vermelho. Ele pega aquela brasa viva e vai até o Isaías e toca os lábios de Isaías. Essa é a visão. Porque ele tinha dito, eu sou um homem de impuros lábios. Ele percebeu a impureza dele. E ele toca os lábios, deve ter sido doído. Uma experiência de dor, dolorosa. Mas aí o serafim diz, agora sim você foi purificado, agora sim você foi limpo. Então a brasa viva saiu do altar e tocou e purificou Isaías. E aí Deus então diz assim, eu preciso comunicar uma mensagem a Israel. Quem irá por nós? E Isaías diz, eu vou. E agora a boca de Isaías vai ser usada para proclamar o evangelho. A mensagem ao povo. E aí Deus o envia para ser um profeta. Então um homem impuro, um homem sujo, um homem culpado, um homem contaminado, é tocado por uma brasa que sai do altar na sua direção, e aquele ser que era para emitir juízo, condenação e morte sobre ele, na verdade traz salvação e purificação. O que Jesus está dizendo para nós ao se deslocar de Israel e ir na direção de Tiro é: eu sou a brasa viva que sai do altar, e todo aquele que toca purifica, e todo aquele que está quebrado conserta, e todo aquele que está desligado conecta. Eu sou a brasa viva que sai do altar, saiu de Israel, se moveu de Israel e foi em direção ao que é impuro. É esse movimento de sair. Isso aqui é a santidade de Deus, é a santidade que Jesus quer nos ensinar. Não uma santidade que segrega as pessoas da gente,
mas uma santidade que nos empurra em direção a elas. Entende? Uma santidade que fala assim, vai até lá, encontre o seu irmão, revele para ele quem você é agora. Revele para ele quem é essa nova pessoa que você se transformou. Revele para ele quem nós somos agora. Revele para ele essa santidade. Revele para ele quem é o Espírito. Revele para ele qual é o Espírito Santo que nós carregamos. Um Espírito que não pode ser contaminado. Então, às vezes, a gente quer preservar o Espírito Santo. Ele não precisa ser preservado, porque o Espírito Santo não pode ser contaminado. Sabe o que ele pode ser? A Bíblia fala? Entristecido. Sabe o que a Bíblia fala que ele pode ser? Apagado. Como que ele pode ser apagado dentro da gente? Pela nossa dureza de coração, pela nossa resistência, pela nossa incredulidade. Essa ideia de apagar é muito forte, que me faz lembrar a brasa. Que a nossa resistência toca a gente e a gente fala assim, não quero. Isso não é para mim. E a gente resiste. A gente não quer. Então, quando Deus toca Isaías, ele fala assim, agora você foi tocado? Agora vai e fala com seus irmãos. Ele não fala assim, agora você foi tocado, está puro? Fica no templo. Ele não diz isso. Porque fica no templo, ó, vamos cultuar Deus para sempre. Vamos agora se refugiar do mundo para você poder ser sempre purinho. Ele fala, não, agora que você foi purificado, vai. Seja enviado. Tudo bem, mãe? Ah, tá. Seja enviado. Seja luz. Seja santidade nesse mundo. Seja brasa viva nesse mundo. E aí, gente, por que isso é muito importante? Porque Jesus foi para os arredores de Tiro. Tiro. Quem já leu o Antigo Testamento sabe que Tiro é um povo inimigo de Deus. Inimigo do povo de Deus. Um povo que sempre esteve em guerra com Israel. A história de Tiro é uma história de inimizade com Israel. Eles sempre que tiveram oportunidade, eles oprimiram Israel. Aliás, há profecias no Antigo Testamento contra Tiro. Profecia assim diz o Senhor a respeito de Tiro. E tiro nele. Né? Tiro. E aí, ó, acabava com Tiro. Eu vou acabar com vocês. E Deus, assim, ó, profecia contra Tiro, contra Tiro, contra Tiro. Eu imagino que quando Israel ouvia Deus falando contra os seus inimigos, nossa, era só felicidade, né? É isso aí mesmo, Deus. Fala, acaba com eles, né? E aqui Jesus vai para Tiro. Lembra-se de um profeta do Antigo Testamento que Deus mandou ir para um inimigo de Israel e ele não estava querendo muito ir? Quem? Hã? Jonas. Quem era o povo? Vocês se lembram? Nínive. Você sabe que ele não queria ir para Nínive? Hã? Não. Deus falou assim, vai a Nínive e prega a palavra para eles se arrependerem. Aí Jonas falou, Deus, só Nínive é para lá? Ele falou, é para cá. Ah, tá bom. Aí ele pegou um trem para lá. Assim, e não foi para Nínive. Por que ele não foi? Sim. E por que ele desobedeceu? Hã? E o que tinha o povo de Nínive? Hã? Impureza também. Era um povo cruel, 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 cruel. Ele não estava com medo de morrer. Ele sabia tudo que o povo de Nínive tinha feito. Era a capital da Síria, o império de então. E esse império era, por onde ele passava, ele arrasava as cidades. Vou falar um pouquinho, tá? Eles rasgavam o ventre de mulheres grávidas. Eles eram cruéis. Coisa assim, coisa de... Não dá nem pra passar em filme. Coisa de... Asquerosa. Asquerosa. Crucificação. Você já parou pra pensar? Você vê uma crucificação e fala assim, mas quem teve a genialidade de inventar um negócio desse? Você pega o ser humano, coloca ele pelado, prega ele e deixa ele sangrando até a morte. Assírios, Nínive. Eles eram cruéis.
E Deus envia Jonas para Nínive. E quando Jonas, ele fala, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu não quero que eles se convertam. Que eles se arrependerem, eu sei que o Senhor vai perdoar. E aí Deus, aí lembra que deu o episódio da baleia, lá do peixe e tal, vomita, e ele vai para Nínive. E aí a Bíblia fala que ele prega na cidade de Nínive, que era uma capital, uma cidade muito grande. Em um dia. Você imagina a pregação dele? Foi uma bem meia boca, assim, sabe? Ó, você não se arrepender, Deus mandou aqui. Vocês vão pro inferno, não sei o quê. Não vão converter, vocês vão pro inferno. Aquela pregação ruim, mal feita. Sabe, mal, o cara nem preparou. Só foi lá e falou. E aí, o que acontece? A cidade inteira, até os cachorros. Fala assim, até o do rei aos animais, todo mundo se converteu. E aí o Jonas fala assim, tá vendo? Eu falei? Falei que se eu pregasse ele se arrependeu, o Senhor ia perdoar. Não. O Senhor é muito bondoso. O Senhor é muito misericordioso. Uma misericórdia que me dá raiva. E é Jesus aqui. Uma misericórdia que vai em direção aos inimigos. E que e ele estava querendo, sabe, fazer o quê? Descansar, gente. Aqui era férias, é colônia de férias. Jesus estava lá assim, na rede. Jesus estava na rede, deitado lá, de repente, ó, Jesus, tem uma mulher aí que a gente ver. E Jesus recebe, conversa com ela. Então, e aí é muito sério, gente, porque muitas vezes a gente acha que o evangelho tem um discurso de tolerância. Tipo assim, aguenta a pessoa, convive com ela. Só que o evangelho não tem um discurso de tolerância, eu vou aguentar essa pessoa aqui comigo. O evangelho tem um discurso de comunhão, restauração, encontro, aceitação. É um discurso duro. Aquela pessoa que você tem asco, que fez mal, que te prejudicou, que fez. A história dela com você é uma história ruim, tipo Tiro Israel. Jesus coloca em comunhão, Jesus inclui, Jesus acolhe, Jesus fala assim: tenha comunhão. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, ou aquilo que eu estou purificando, ou aquilo que eu estou prestes a purificar. Então, há pessoas, gente, que de verdade, vamos ser sinceros, a gente é meio Jonas. Tem umas pessoas que a gente sabe que se elas ouvirem o evangelho e se converter, Deus vai perdoar. E na verdade, Deus já perdoou. Mas a gente está resistente a esse perdão. A gente fala assim: Deus, o Senhor, eu tenho raiva da sua misericórdia. É ou não é? Não dá raiva da misericórdia de Deus às vezes? Às vezes a gente age igual do filho pródigo, o filho se acha na casa do pai e tem raiva de perdoar o que foi mal. É? Tipo isso. Esse teu filho. E o filho mais velho fica com raiva do pai. É tipo essa raiva. Ele gastou. E aí começa a lembrar o pai dos pecados do irmão. Que é o que a gente faz. Pai, eu queria lembrar o senhor do que ele fez. Pegou os seus bens e gastou com prostituta. Você está lembrado dessa parte? Pegou tudo que o senhor construiu a vida inteira. Trabalhou, construiu, tal. Ele foi lá, pegou e gastou tudo e agora está de volta. E aí? O que o senhor vai fazer? E ele fica com raiva. Você percebe que o espírito de Jonas, o espírito do filho mais velho, é um espírito de religiosidade farisaica, de dureza mesmo. E Deus está com o coração aberto, querendo perdoar, e a gente está querendo... fica aí que eu fico aqui, vai. Sabe? É um discurso duro, gente. Não é um discurso de tolerância, é uma notícia de acolhimento. É uma notícia de aceitação. E é isso que Deus está fazendo conosco. E é isso que Deus está fazendo com essa mulher. Jesus está antecipando a inclusão dos gentios ao povo de Deus. Então, Jesus incluiria os gentios, lembra? Qual que é a mensagem lá de Mateus 28? Vão para judeus. Os discípulos dele vão por todo mundo, pregam o evangelho. Está lá em Marcos 16, vão por todo, falem com toda criatura e levem o evangelho e façam discípulos de todas as nações. Jesus está antecipando esse tema, que é um tema de que Deus vai incluir pessoas de todas as nações para dentro do seu povo.
Esse é o que Jesus está fazendo aqui, é uma antecipação. Todos os povos serão incluídos. E essa mensagem do Evangelho vai chegar. E quem vai pregar para todos os povos? Jesus fala assim, bom, tá vendo essa reunião aqui? Não vai ser eu. Quem será que sobra? Vocês. Quem vai pregar para eles? Vocês. Vão. E eles são enviados para pregar para aqueles que eles sempre viram como impuros. E isso era tão sério, eu lembrei agora uma imagem. Aqui em Marcos está assim, prega o evangelho a toda criatura. O padre, qual que era aquele antigo? Acho que é um santo. Ele pregava, ele falou assim, é criatura, Deus, é criatura. Então tem uma imagem dele pregando para um cachorro. Porque ele levou a sério a coisa assim da criatura, sabe? É criatura, então, né? E no versículo 27, gente, depois que ela pede para Jesus purificar a sua filha, né, mandar o espírito embora, Jesus fala algo, ele fala assim, deixe que primeiro os filhos comam até que se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? Tipo, what? Na verdade, é uma parábola. Ok? Todo mundo entendeu com uma parábola? Aí uma mulher que nunca ouviu falar de Deus, de Israel, de palavra de Deus, Antigo Testamento, profetas, Jesus, Messias, nada, veio pedir um milagre para a filha. E aí ele responde com uma parábola. Ela nem sabe o que é uma parábola. Sabe o que é pior? Que nos humilha. Ela entendeu a parábola. Sabe o que nos humilha mais ainda? Até agora Jesus contou várias parábolas e ninguém entendeu. Nem os discípulos, nem o povo de Israel. Só ela. Essa é a primeira vez que uma pessoa entende uma parábola de Jesus. Eu acho que foi tipo assim, quando Jesus falou, os discípulos já olharam e falaram assim, já era. Ela não vai entender nada. Nós não estamos entendendo. Filho, cachorrinho, o que tem a ver? Aí ela pega e responde. Acho que os discípulos, tipo, o que está acontecendo? Essa mulher está dialogando com Jesus em uma língua estranha aí, tipo, né? Ele fala de cachorrinho, ela responde falando de cachorrinho, assim, né? Você ia falar uma coisa, Thaís? Não, é que agora eu entendi a parábola. Ah, sim. Agora com o contexto que eu dei, faz sentido. Quem são os filhos? Não é certo tirar a comida, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é certo tirar os milagres do povo de Israel e dar para aqueles que não são povo de Israel. Você, no caso. Então, assim, na parábola você é quem? Os cachorrinhos. Se você entendeu a moral da história, você é o cachorrinho da história. E aí, e de fato, isso aqui é muito sério, porque os judeus mesmo chamavam os não judeus, os gentios, de cães. Só que não é qualquer cão, era cão vira-lata. Era tipo cão selvagem, cão de rua, cão que vira lixo, cão. Então, tipo, o que isso? Cão era uma ofensa. E quando Jesus chama de cachorrinho, ele está falando de pet. Entendeu? Ele está falando assim, não é certo tirar a comida dos filhos e dar para os pets. Mas sabe o que eu acho interessante? É que, de fato, ele fala assim, primeiro os filhos comem. Ele não está falando assim, você não vai comer. Ele está dizendo assim, espera a ordem certa, você vai comer no seu tempo. Então Deus traçou um plano para alcançar os gentios. Lembra lá de Abraão? Agora eu estou indo bastante no Antigo Testamento hoje, hein? Abraão, quando Deus chama Abraão, Abraão, gente, contextualizando, era um senhor de 75 anos, e a esposa dele era, como fala, gente? Estéril, nunca tiveram filhos e já abandonaram essa ideia também. Ia morrer sem filho. E Deus fala assim, bom, daqui não vai sair nada, certo? Então, já que vocês não estão esperando nada sair daqui, eu vou fazer um povo nascer daqui. E promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações. E olha a promessa. Abraão, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que ele está dizendo é, do ventre de Sara, um ventre vazio, um ventre estéril, um ventre idoso,
um ventre seco, um ventre do qual não vai sair nada, eu vou fazer sair uma nação. E essa nação, que é qual, gente? Que nação é essa de Abraão? Israel. Eu vou fazer nascer uma nação, e por meio dessa nação, os povos seriam abençoados. Então, assim, Deus não fez Israel existir para matar, para destruir as outras nações. Tipo, eu vou salvar o meu povo e vou destruir o resto. Não, ele fez nascer Israel para que, através de Israel, os outros povos fossem salvos. Entendeu? Esse era o propósito da existência de Israel. Fazer nascer um povo, onde não tinha nada, não tinha vida, e através desse povo que nasceu do nada, Deus pudesse canalizar a bênção dele até as outras nações, até nós. Então, mas isso era um processo. E o Messias veio para restaurar Israel e devolver Israel à sua missão, enviando os discípulos às nações, entendeu? É esse o propósito eterno de Deus. Então, ele está falando assim, ó, eu vou curar o mundo. Como eu vou curar o mundo? Fazendo nascer um povo. E esse povo que eu fizer nascer, eu vou fazer encontrar com um outro que não é meu povo. E quando eles se encontrarem, vai haver cura para este, que é o meu povo, e para o outro, que não era o meu povo, mas agora passa a ser. Porque nesse encontro vai haver cura. Daí a importância da gente se reunir e se encontrar. E daí a importância da gente ser enviado daqui para se encontrar. Porque nesse encontro vai haver cura. Nesse encontro vai haver transformação. E aí, gente, a situação fica mais feia para nós, para os discípulos, porque essa mulher, quando ela responde, qual é a primeira palavra que ela fala? Sim. E a segunda? Sim, Senhor. Oh, já começou bem. Quer começar uma conversa com Deus? Conversa com sim. Começa com sim. A melhor maneira de começar uma oração. Entendeu? Vai começar uma oração, sim, Senhor. O Senhor já está falando. Eu estou dizendo sim. E estou dizendo não só sim. Eu estou dizendo Senhor. Pasme você. A primeira pessoa da Bíblia inteira a chamar Jesus de Senhor é uma mulher grega. Para nossa vergonha. Primeira pessoa, até aqui. Nem os discípulos chamavam Jesus de Senhor, chamavam de Mestre. Mestre, Senhor. Mestre, o que você vai ensinar hoje? Vou ver se eu vou entender, para ver se eu vou obedecer. Senhor, tudo que você falar, eu vou fazer. Entendeu? Senhor. E o que é assim, mais importante, quando ela fala sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. O que ela está falando para ele? Eu estou apelando para o Senhor aqui, só que eu estou apelando não com base nos meus direitos, eu estou apelando com base na sua misericórdia. Então deixa eu ser usado. É bom ser usado com Deus, mas não é bom ser usado com Deus a partir dos nossos direitos. Deus, eu vou ser usado com o Senhor, sabe por quê? Porque eu estou indo na igreja. Deus, eu vou ser usado com o Senhor, vou pedir um negócio aqui, sabe por quê? Porque eu estou fazendo direito. Ela não fala assim, ela fala, sim, Senhor, realmente eu sou parte dos cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos não comem das migalhinhas que vão caindo. Quando as crianças estão comendo, elas vão derrubando. Né? Até o Heitor aqui, ó, derrubou tudo no chão. Se tivesse um cachorrinho aqui, estava lambendo tudo no chão. Não é? Até os cachorrinhos vão comendo ali enquanto as crianças vão derrubando, os filhos vão derrubando, os cachorrinhos vão comendo. Então, se eu sou cachorrinho, deixa eu comer um pouco. Então, ele está falando assim, eu estou apelando ao Senhor com base na sua misericórdia. O Martinho Lutero, sabe, quando ele foi fazer um comentário desse texto, ele disse assim, somos mais pecadores do que podemos imaginar e somos mais amados do que podemos esperar. Essa mulher está dizendo as duas coisas. Realmente, eu sou parte dos cachorrinhos, mas realmente o Senhor me ama e eu posso, e é muito mais do que eu posso esperar. As duas coisas ao mesmo tempo. É desse amor improvável de Deus. Um amor que nos vê como somos, pecadores, mas nos ama mais do que esperamos, como filhos. O que essa mulher jamais imaginaria mesmo,
é que depois, quando o evangelho começa a ser pregado aos gentios, os gentios não são chamados de cachorrinhos de Deus. Como que os gentios vão ser chamados? Nós, no Novo Testamento. Filhos. Filhos. Não é? Como que o evangelho vai chamar a gente? Filhos. O que Paulo... Você acha que é fácil para um judeu como Paulo dizer para romanos: vocês são filhos. E vocês receberam o Espírito de Deus que clama Abba Pai dentro de vocês. Acho que Paulo teve que se esvaziar para falar: vocês receberam o mesmo Espírito que eu recebi e que o meu povo recebeu. Vocês receberam. Vocês romanos, vocês coríntios, vocês filipenses, vocês colossenses. Vocês receberam o mesmo Espírito que eu recebi e vocês também são filhos. Essa mulher jamais imaginava que o amor de Deus seria nesse ponto. Agora, qual que é, gente? Dois modos pelos quais a gente pode endurecer o nosso coração e apagar o Espírito Santo na gente. E essa mulher não vai a esses caminhos. Primeiro, eu estou ofendido. Sabe quando a palavra de Deus fala com você e fala assim: você é pecador? Aí você fala assim: eu vim aqui para ouvir que eu sou pecador? Ixi. Então, ela não fica ofendida. Ela não fala assim. Ela poderia, quando Jesus falou a parábola, ele entendeu? Eu não vou tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela fala assim: o que você está pensando que você está falando? Está entendendo? Eu poderia ficar ofendida e brigar com Jesus, está me chamando de cachorrinho? Você entende? Ela não fica brava, ela não sai ofendida. Então, uma maneira da gente, às vezes, rejeitar o evangelho é que a gente fala assim: você está pensando que eu sou quem? Eu estou fazendo as coisas direito. Eu sou bonzinho, não matei, não roubei, nunca fiz coisa ruim. Então, o senhor vem querer me mostrar que eu sou pecador, eu sou impuro, e meu coração é sujo? Não. Essa é uma maneira de rejeitar o evangelho. Mas sabe uma outra maneira de rejeitar o evangelho? Que ela poderia também ter ido? Sou ruim demais para Deus me amar. Ela poderia falar assim: realmente, o senhor falou de cachorrinho, e não, nem tira, viu, a comida dos filhos para dar para mim. Eu sou cachorrinho, eu sou sujo, eu sou podre, eu sou ruim demais. Não, pelo amor de Deus, não tira dos filhos para ajudar, não. Eu sou ruim, eu não mereço. Olha, até vou embora, viu? E às vezes a gente não recebe muita coisa de Deus porque a gente fica com essa... Sabe, com esse espírito de indignidade? Eu sou pecador demais. Eu sou pecador demais para Deus me amar. Eu sou pecador demais para Deus me aceitar. E a gente rejeita o evangelho porque se considera pecador demais. Tem duas maneiras de você rejeitar o evangelho: porque você não se considera pecador, ou porque você se considera pecador demais. Entendeu? Então tem muita gente que fala assim: Deus, nem me abençoa porque eu não mereço nada, eu mereço mesmo o pior. Mereço mesmo que o Senhor me manda para o inferno. Às vezes eu ouço. Não é pouca gente não falar assim. Já vi palestras, já vi palestrantes, esses caras que ficam fazendo stand-up, sabe? Esses caras falam assim: eu mereço para o inferno, eu vou para o inferno. Quando ele chegar no inferno, porque na cabeça dele, ele é tão podre, tão ruim, tão sujo, que Deus não vai aceitá-lo. Isso também é incredulidade, porque a gente está dizendo, sabe o que para Deus? Seu amor não é grande o suficiente para apagar os meus pecados, para me aceitar, para me purificar. O sangue de Jesus é poderoso para purificar, mas pecados grotescos como o meu, não. Então, gente, sabe o que essa mulher ensina para a gente, resumindo? Duas coisas. Para aceitar o evangelho, nós precisamos de humildade para reconhecer que nós somos cachorrinhos. Mas nós precisamos de ousadia para reconhecer que Deus é misericordioso. Entendeu? Nós precisamos de humildade para reconhecer a nossa condição. E nós precisamos de ousadia para reconhecer o amor de Deus que é maior do que a nossa condição. E aqui eu queria caminhar para o final, porque toda essa história é sobre a filha da mulher. E de fato Jesus fala: você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando ele falou isso, ele já saiu, já acabou. E é um tema muito importante aqui que eu queria retomar. Na verdade, eu não entrei nesse tema da outra vez, e agora eu queria entrar. Que é qual? Que Jesus... Lembra que Jesus ressuscitou a filha de Jairo?
Lembra da mulher de fluxo de sangue? Interrompe a mulher. Aí os empregados, lá, os homens, nem interrompe mais o mestre, porque nem incomoda mais ele, porque sua filha já morreu. Jesus vai até a casa e ressuscita, lembra? Era um pai orando a Jesus, indo até Jesus em favor da sua filha. Agora nós temos uma mãe indo até Jesus, orando pela sua filha. Em todos os casos, nós temos pais recorrendo a Jesus em favor dos seus filhos. Entenderam o tema? Tem um outro caso lá de um homem que vai acontecer mais pra frente lá em Marcos, que o filho dele está endemoniado e na hora que o filho dele chega, imagina essa cena como ela é terrível. Quando o pai está falando com Jesus, o filho começa a se contorcer diante do próprio Jesus enquanto o pai fala. E aí o Jesus fala assim, há quanto tempo acontece isso? Tal, e aí tem aquela conversa, e aí o pai fala, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. E aí ele fala, ele liberta aquele menino na frente do pai. E é mais uma vez um pai clamando a Jesus em favor do seu filho. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque Jesus tem um plano para os nossos filhos. Jesus tem um propósito para a nossa descendência. E Ele quer que a gente recorra a Ele em favor dos nossos filhos. Que a gente ore a Ele em favor dos nossos filhos. E Ele sabe que a salvação dos nossos filhos passa por nós. Porque todos esses casos, Jesus operou um milagre na vida dos filhos, mas Ele não usou a fé dos filhos. Ele usou a fé dos pais. A fé dos pais salvou o filho. Numa sociedade individualista como a gente, que a gente fala assim, você é responsável por você, eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Aqui o que a Bíblia está ensinando para a gente é que a fé de uma pessoa pode salvar outra. Quando? Quando essa outra não tem condição de ter fé. No caso, um filho pequeno. Nesses casos, crianças que não têm condições de ter fé por si só, por si mesmas. Os pais dizem, tudo bem você não ter condição de ter fé. Tudo bem você não ter condição de clamar. Tudo bem você não ter condição de conhecer. Eu posso ter fé por você. Eu posso clamar por você. Eu posso orar por você. E é por isso que quando a gente participa da ceia, e hoje a gente vai participar da ceia, eu e a Valéria, a gente sempre faz questão do Heitor participar. Sabe por quê? Porque o Heitor não tem fé, mas nós temos por ele. E a salvação dele passa pela nossa fé. Enquanto ele estiver na nossa casa, nós temos fé por ele. Enquanto ele não tiver condições, ele faz parte, sem saber, de uma família que tem um pacto com Deus. De uma família que tem uma aliança com Deus. E de uma família que crê nas promessas de Deus. E que submete a sua vida à vontade de Deus. Por isso, nós cremos por ele, enquanto ele não consegue crer. Ele vai crescer em um lugar, num ambiente, em que ele não sabe, não faz ideia, mas ele sempre vai saber que nós ensinamos e mostramos quem é o nosso Deus. Se um dia ele for escolher alguma coisa e ter condição de escolher alguma coisa, ele não vai escolher fazer parte. Sabe a escolha que ele pode fazer? Não fazer parte. Porque parte ele sempre fez. E se um dia ele falar assim, eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber desse Jesus, eu não quero saber dessa Bíblia, a gente vai dizer assim para ele, olha, você sabe quem é o nosso Deus. Você vai renegar tudo aquilo que Deus já fez e é por nós? Então você está renegando. Agora, se ele disser, o Deus de vocês é o meu Deus, a gente vai dizer, sempre foi. Nunca deixou de ser. Ainda bem que agora você só reconhece. Então a gente já facilita o trabalho, porque ele só vai reconhecer aquilo que já sempre ele fez parte. E se os cachorrinhos comem da mesa do rei, quanto mais os filhos. Quanto mais os filhos. Quanto mais aqueles que Deus chamou de filhos, e quanto mais aqueles que Jesus colocou no colo e disse: o reino dos céus pertence a pessoas semelhantes a eles.
a crianças. Por isso que a gente faz questão de lembrar que a nossa família tem uma aliança com Deus. É lógico que cada pessoa é responsável pela sua fé. Mas enquanto os nossos filhos pequenos fazem parte da nossa família, da nossa casa, nós emprestamos a nossa fé para eles. Então, o Heitor não tem condição de ter fé, o Levi não tem condição de ter fé, quem mais? A Rafinha não tem condição de ter fé. Deve ter mais crianças, né? Pequenas, que não têm condição de ter fé ainda. Nós temos fé por eles. Como ficaria o caso de uma pessoa que tem alguma deficiência? Ela, ao longo da vida toda dela, nunca vai ter condição de ter fé. Tudo bem? Nós temos fé por ela. Você faz parte da família, você faz parte do povo de Deus. Porque a mensagem do Evangelho não é individualista. Uma pessoa foi curada nessa história. E nem na história ela estava. Ela estava longe. Vai, a sua filha já foi curada. Porque essa mulher representava diante de Jesus a sua filha. Então nós estamos aqui representando diante de Jesus a nossa família. A nossa família. Então não é assim, você fica aí, eu vou lá cultuar a Deus e você fica aí, não. Eu estou indo lá representar você. Eu estou indo lá representar quem você ainda não entendeu. Então, quem você ainda não conheceu. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem que engloba, que envolve a nossa família como um todo, né? Agora você pega o caso do Mateus. Ele já tem condição de ter fé, de entender a palavra, de crer na palavra e de responder à palavra. Por isso nós falamos responsabilidade diante de Deus. Ele tem condição de chegar a Deus e dizer, sim, Senhor. Como essa mulher disse. Não tem? A Yasmin tem condição de fazer isso. De dizer, sim, Senhor. E de escolher também dizer, não, Senhor. A partir do momento em que essa pessoa tem condições de fazer isso, ela tem condições de responder diante de Deus. Agora sim, o nosso trabalho como pais foi passado. Por isso que quem tem filho pequeno tem uma responsabilidade muito grande agora. Porque nesse momento nós estamos colocando os alicerces, os fundamentos. Vai chegar uma hora que ele e ela vai tomar a decisão por si. E a gente precisa sempre fazer como essa mulher fez. Ir até Jesus e clamar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos filhos. Para que quando chegar esse momento, a resposta dele seja como dessa mulher. Sim, Senhor. Amém? Amém. Tem uma oração que eu queria... Eu escrevi essa oração aqui, que não foi nem escrita por mim, mas foi escrito... Está lá no livro de oração comum, escrito por um cara chamado Thomas Cranmer. E eu queria que a gente fizesse essa oração hoje, porque essa oração foi escrita a partir da experiência desse texto. E tem tudo a ver com a ceia. Olha o que ele diz. Senhor misericordioso, não temos a presunção de vir à tua mesa confiando em nossa própria justiça, mas confiamos nas suas muitas e grandes misericórdias. Não somos dignos de juntar as migalhas da sua mesa, mas tu és o mesmo Senhor, cuja característica sempre é ter misericórdia. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias alcançam a nossa miséria. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia nos serve à mesa, nos junta à mesa. E agora podemos ser chamados filhos de Deus, o que de fato somos, porque o teu Espírito está em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Duas verdades para você levar para casa. Uma, fato, somos vira-latas. Duas, fato, comemos na mesa do rei. Amém? Glória a Deus. Vamos participar juntos